Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Gente, quem me acompanha lá pelo Instagram viu que recentemente eu e minha esposa, a gente fez uma viagem internacional, compartilhei tudo com vocês por lá e eu me aprofundei muito nesse assunto e eu acabei me deparando, gente, com muitos erros que as pessoas cometem e que fazem com que a viagem internacional acabe custando às vezes o dobro ou até o triplo do valor que precisaria custar. E muitas dessas coisas, elas acabam impedindo a pessoa de viajar, fazem com que ela tenha medo, com que ela tenha receio, ou que faça um planejamento, mas que acabe gerando prejuízo no bolso dela. Então no vídeo de hoje eu separei 5 dos principais erros que na minha visão são as coisas que mais afastam as pessoas de fazer uma viagem internacional que caiba no bolso delas, tá certo? Então a gente vai falar aqui desses 5 erros que eu separei, que podem fazer uma viagem custar o dobro, o triplo do preço, que é para você que está pensando aí em viajar, não acabar cometendo também, tá certo? Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, não esquece de apertar o botão do like também, que isso aí me dá muita força aí nesse começo, e me segue lá no Instagram para acompanhar também a minha rotina, tá certo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Gente, o primeiro dos erros que eu separei aqui pra gente conversar hoje, que eu acho que é a coisa mais fora da caixa, assim, que é o que eu posso trazer de maior insight aqui pra vocês, tá certo? Eu vejo muitas pessoas definindo o roteiro da sua viagem, definindo o destino da sua viagem com coisas da cabeça, com coisas do coração, do tipo assim, ó, é o sonho do meu filho ir pra Disney, é o sonho da minha esposa conhecer Paris. E aí a pessoa acaba definindo o roteiro da viagem desse jeito, mas o erro é o seguinte, é ela não definir o destino estrategicamente. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Os ciclos econômicos, eles existem, eles acontecem, e eles fazem com que determinados países acabem ficando mais baratos do que outros para viajar. Isso aí é muito intuitivo, muito óbvio da gente pensar. E o contrário também é verdadeiro, né? Então tem vários países que acabam ficando caros, que aí faz com que a gente queira se afastar de lá, não visitar eles naquele momento. Então, gente, é muito importante a gente separar as coisas nessa hora. Na hora que vai definir o roteiro de uma viagem, definir o destino dela, a gente pensar estrategicamente. Pô, será que ir agora para Disney não está muito caro? Será que o dólar não está alto demais? Será que se a gente esperar mais um pouco não pode ficar mais interessante no futuro? Ah não, essa aqui é uma viagem que a gente quer fazer de fato. Mas será que se a gente se planejar pelos próximos 2 anos, não vai ser mais inteligente a gente já ir juntando os dólares, já ir guardando o dinheiro e aí sim fazer essa viagem no momento certo? Então é esse o erro principal, pessoal, é as pessoas definirem o destino de qualquer jeito, só por uma emoção, por um sonho que tem na cabeça, mas não pensar estrategicamente. No nosso caso, por exemplo, a gente decidiu ir para o Chile. E o Chile hoje é um país que está relativamente barato. A gente gastou em restaurantes, em compras por lá, muito parecido com o que gastaria aqui no Brasil. Seria diferente, por exemplo, da gente ir para a Argentina. A Argentina hoje está extremamente cara, então pensar estrategicamente é escolher não ir para a Argentina nesse momento. Estão entendendo a ideia que eu quero trazer por aqui, né? Então esse é o resumo da coisa, é pensar o destino estrategicamente. Será que está fazendo sentido ir para esse país nesse momento? Será que ele está barato ou será que ele não está caro demais? Então é tomar essa decisão antes de qualquer coisa. Outra coisa que tem a ver com esse ponto também, gente, é pensar no momento de vida, seja da pessoa, seja do casal, seja da família. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou contar nossa história lá com o roteiro que a gente fez no Chile. Eu e a minha esposa, a gente foi pro deserto do Atacama. E é uma viagem difícil, gente. É uma viagem que exige fisicamente, você precisa estar preparado, precisa estar com energia. E assim, ó, em toda a experiência que a gente teve lá, a gente raramente viu alguma criança. E isso nos fez cair a ficha, né? Poxa, esse aqui não é um destino que é favorável para uma família, por exemplo. Claro que tem as exceções, né? Às vezes a criança consegue se adaptar, mas é muito difícil a gente ver, não é comum, tá certo? Então esse é um exemplo de destino que o casal tem que fazer ou quando é jovem ou quando já é mais velho, né? Que daí os filhos já estão criados, já foram embora de casa. E aí o casal está disponível ali para viajar sozinho. Muitas pessoas também foram fazer essa viagem sozinhas, né? Sem um parceiro, sem um grupo, porque é uma viagem exigente, como eu falei para vocês, né? Então é isso que eu quero dizer, ó. A escolha do destino, ela também tem a ver com o momento de vida da pessoa. Se a gente está agora no momento de vida que já tem as crianças, elas estão pequenas, precisa ir para um destino que seja favorável para as crianças. Então é isso que a gente tem que pensar, tá certo? Também entra nessa ideia de pensar o destino estrategicamente. E aí, pessoal, isso me conduz, né, para o ponto 2. E qual seria esse ponto, tá certo? Ele pode parecer um pouco óbvio, mas vocês vão ver que conectado com o ponto 1 ele também não é tão óbvio assim não.
Muitas pessoas planejam mal as suas viagens, tá certo? Muitas vezes até não planejam com a antecedência necessária. E aí qual que é o ponto que eu quero chegar, pessoal? O custo de uma viagem, ele varia, né, de 50% a 70% desse custo total da viagem, você vai gastar só com a passagem aérea e só com a hospedagem. E o pulo do gato, pessoal, para você conseguir comprar uma passagem aérea no preço justo, não pagar caro demais, é você se antecipar, você comprar o mais cedo possível. Então não adianta você querer fazer uma viagem internacional que vai ser maravilhosa, mas deixar para comprar a passagem com 2 meses de antecedência. Você tem que se planejar, tem que ser um negócio feito previamente, feito antes. E na minha visão, esse aí é o único jeito de comprar uma passagem aérea barata, tá certo, pessoal? Tem um monte de gente hoje na internet que fala assim, você tem que fazer milhas, tem que fazer um monte de coisa, tem que entrar no site pela aba anônima às 2 da madrugada, aí você consegue uma passagem aérea barata. Gente, não precisa saber nada disso, tá? Para comprar uma passagem no preço justo tem que se antecipar. Esse é o segredo, é simples, é o jeito de fazer a coisa com eficiência, né? Fazer o mais simples possível e que vai dar certo no final. Então, resumindo esse ponto 2 aqui, ó, você tem que fazer o planejamento adequado. Uma vez que você escolheu estrategicamente o seu destino, você tem que se antecipar para conseguir comprar passagem aérea no preço justo, reservar os hotéis com muita tranquilidade e deixar a mente livre para ir preparando o roteiro, para ir preparando as outras despesas, né? Já ir juntando um dinheiro, fazendo um pé de meia. Então, a antecipação, o planejamento prévio, ele é essencial nesse caso aqui. E agora o terceiro erro, que na minha visão é essencial, tá certo, gente? Ele tem a ver com a questão do cartão de crédito. Hoje em dia a gente também ouve muitas pessoas falando, não, cartão de crédito é isso, cartão de crédito é aquilo, tem curso de milhas, curso de não sei o que, você tem que ter um cartão com limite tal, o cartão é melhor que o outro. Calma, não tem nada a ver com isso, você não precisa ser expert em nada, não precisa ser o mestre das milhas, mas você precisa ter um cartão de crédito, você precisa usar bem o cartão de crédito. E aí qual é o ponto aqui? Vários cartões de crédito que a gente tem hoje, eles dão benefícios, tá certo? E os 3 principais que você precisa conhecer, primeiro, são as milhas, tá? Quanto mais você gasta num cartão de crédito que te dá benefício, você vai acumulando milhas, naturalmente. Não precisa ser o melhor cartão de todos, o melhor cartão do mundo, desde que ele te dê algumas milhas de benefício, na hora de viajar você pode usar isso, seja para comprar passagem aérea ou só para ter um desconto na passagem aérea. Então, quanto mais você vai usando o seu cartão no dia a dia mesmo, você já vai acumulando benefícios para a hora de viajar, tá certo? E tem vários outros benefícios também. Esse é o primeiro, o essencial. O segundo, na minha visão, pessoal, ele tem a ver sim com a viagem, que é a questão de você conseguir comprar com o seu cartão de crédito internacional e ter o benefício do IOF zerado. Alguns cartões de crédito oferecem esse benefício, tá certo? Alguns clientes meus aqui da consultoria, a gente consegue esse cartão de crédito, faz essa consultoria aí para conseguir esse produto, né? Então, dependendo de qual banco você trabalha, qual oferta você encontra, o seu perfil de investidor, de cliente também, esse benefício, ele muda o jogo completamente, tá certo? Porque daí você pode viajar tranquilo, vai gastando no seu cartão de crédito e você não vai ter o imposto de comprar no exterior, né? Que é o chamado IOF. Na verdade, você vai fazer a compra lá e depois você vai ter o cashback desse IOF, tá certo? Ele vai ser devolvido, vai voltar na sua fatura. Então esse é um baita benefício que funciona muito bem e o pessoal muitas vezes descarta esse cara ou até não vai atrás dele, mas ele literalmente muda o jogo, tá certo? E em muitos casos, esse benefício também vai ser somado com a pontuação das milhas. Então você compra no exterior e ganha mais milhas, ganha bônus de fazer compras no exterior. Então esse benefício ele também é muito interessante, tá? É muito legal da gente explorar e conseguir usufruir dele. E lembra que eu falei dos 3 benefícios aqui do cartão de crédito, tá? O último, que aqui também é muito importante, muitos cartões de crédito, aí agora estou falando na verdade da maioria dos cartões de crédito, eles vão oferecer um benefício que é o seguro viagem grátis. Gente, isso aqui muda o jogo completamente também. Muitas vezes o pessoal que não tem isso precisa fazer um seguro viagem à parte, é mais uma preocupação. Tudo bem que é um custo baixinho, você vai pagar lá 200, 300 reais muitas vezes, não vai afetar o orçamento da sua viagem. Mas é chato, você tem que ir atrás disso, tem que se preocupar, tem que pensar sobre mais essa coisa, né? Então só de você ter fora, né, precisar se livrar dessa energia mental ali já vale muito a pena, já faz muito sentido. Então você tendo um cartão de crédito que te dá benefícios, você vai ter o seguro viagem gratuito, já vai estar garantido. Você tira isso da sua cabeça,
já resolve esse problema e usufrui aí desse benefício durante a sua viagem. Agora o ponto 4 aqui, pessoal, que eu recebo muito dos meus clientes da consultoria, é um negócio que é comum para todo mundo, tenho certeza que já passou isso na sua cabeça, essa dúvida, né? E o erro que o pessoal comete a partir de não saber a resposta para essa dúvida, tá? Quando é a melhor hora para comprar os dólares? E a resposta para isso ela é totalmente frustrante, pessoal. É frustrante pra caramba, porque a resposta é simples. Não tem a melhor hora para comprar os dólares, tá certo? Qual é o ponto que a gente elabora aqui então? O erro que o pessoal comete é deixar para a última hora. Ó, eu vou comprar os dólares só uma semana antes ali da viagem, eu vejo depois, tá tudo certo. Não se preocupa com isso, não pensa estrategicamente. Então comprar os dólares também tem que ter uma estratégia. E essa estratégia é o que a gente chama do custo médio em dólares, tá? E aí como é que a gente vai botar isso em prática? Vamos supor que você vai ter uma viagem daqui a 12 meses, tá? Sua viagem é ano que vem, estamos em abril aqui de 26, você vai viajar em abril de 2027. A gente pode bolar uma estratégia que você vai fazer compras periódicas. Todo mês você compra um pouquinho dos seus dólares. Então, mês que vem você compra um pouco, depois em junho você compra mais, em julho mais um pouco, e assim sucessivamente. Uma vez por mês você faz uma compra. Tá, Tiagão, mas esse mês que vem o dólar subir muito. Não interessa, você vai comprar. A estratégia já está definida, tá certo? E é justamente isso que a gente quer. A gente quer que você compre um dólar na média. Por isso que o nome da estratégia é comprar o dólar a um custo médio, tá certo? Então, ó, você vai comprando independente, não é para pensar, a ideia é essa, você pensa previamente e depois só executa, tá legal? Porque se você deixar para a última hora, você vai abraçar todo o risco cambial. Você vai deixar com que o câmbio mande na sua vida, tá? E aí você está correndo o risco de pagar 20% a mais, 30% a mais, só porque não se planejou previamente, tá bom? Então essa estratégia aí do custo médio em dólares, né? Fazer uma compra recorrente dos dólares, ela é nota 10. Ela é o ideal sempre da gente fazer com antecedência, se programar e já fazer essa compra da moeda que você vai usar lá na viagem, tá bom? Ah, Tiagão, mas eu não tenho um ano aí para minha viagem, cara. Eu tenho menos tempo, eu tenho só 3 meses. Não tem problema, a gente não precisa comprar uma vez por mês. Pode espaçar, deixar mais curto esse espaço de tempo. Então, por exemplo, comprar uma vez por semana, comprar uma vez a cada 15 dias, aí depende do seu caso, mas aí a lógica é, bota uma recorrência e vai comprando todos os períodos ali que você estabelece, tá? Então, é de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias, aí você define, mas vai seguindo esse cronograma, tá? Sem pensar muito, simplesmente vai lá e executa, e aí você fica com aquele dólar na média e poupa muito de ficar exposto aí ao risco cambial e acabar pagando caro demais na hora de comprar os seus dólares. E só um detalhe, né, pessoal, antes de finalizar esse negócio todo aqui, óbvio que isso eu tô falando da gente comprar dólares em contas digitais, né? Você não vai ficar indo na casa de câmbio aqui e comprar dólar toda semana. Aí também é uma trabalheira danada e você vai pagar caro demais, né? Então eu tô falando aqui de você comprar dólares em plataformas digitais, né? Em contas globais, na Avenue, Nomad, outras aí que a gente encontra no mercado hoje em dia. Você pode ir comprando periodicamente. É isso que eu quero dizer, né? Da gente fazer de um jeito prático e simples aí que funcione bastante. Gente, o quinto erro que eu vejo muita gente cometendo também, que é assim, ó, um negócio que pode estragar dá pra dizer que pode estragar uma vida inteira, tá? Sem exagero aqui nesse negócio. Pessoal, se você vai viajar pro exterior, você tem que saber que você está saindo do Brasil, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, você está saindo do Brasil. Então a realidade em outro país é diferente. E pessoal, é muito comum a gente ficar doente em viagens. Muito, muito, muito comum. E é natural de se pensar, né? Pô, a imunidade baixa, você fica ansioso, você fica nervoso, você vai pegar um resfriado, você vai tomar água de outro país que pode ter minerais e coisas diferentes da nossa água, você vai passar mal. Pessoal, isso é a coisa mais comum do mundo. Só que se você precisar de atendimento médico no exterior, dependendo do país em que você está, essa conta pode chegar na estratosfera, pode virar uma bola de neve enorme. Em especial para você que viaja para os Estados Unidos, pessoal. Isso aí é um caso clássico, né? A gente sabe muito bem. Nos Estados Unidos, o custo com atendimento médico pode chegar na casa dos milhares de dólares tranquilamente. Às vezes uma simples consulta, o cara está com dor de garganta, precisa ir no médico lá para tomar um antibiótico, a fatura do hospital vem nas alturas, tá? Então, para você poupar esses imprevistos aí, você precisa ter um seguro viagem, isso aí é imprescindível, e aí conecta lá com o ponto 3, se você ganha de benefício do cartão de crédito, é nota 10, é excelente para você. Mas se você não tem no cartão de crédito, tem que fazer um seguro viagem à parte, tá certo? Para você não se expor a esse risco de ruína, né, de ser atendido aí por um hospital particular e ter que pagar uma fortuna para ser atendido no exterior, tá certo?
Então o seguro viagem é essencial. E outra coisa também, pessoal, além do orçamento da viagem, você tem que ter uma reserva de emergência para a viagem. Então, ó, se você bota na conta lá, minha viagem vai custar 40 mil reais, e aí você tem lá 20 mil que você vai gastar com restaurante, com compras, com outras coisas, bota uma gordurinha. Ao invés de ser 20 mil, coloca 30 mil. Bota 10 mil a mais ali, ó, 50% de valor a mais como reserva de emergência. Porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe se não vai ter uma mala extraviada, se não vai ter um problema de logística, precisa pagar um transporte privado, se vai ter alguma coisa aí que aconteça no meio do caminho. É justamente para isso que serve. Reserva de emergência. Se surgir uma emergência, você tem dinheiro para gastar e não vai ser pego de surpresa e vai gastar mais do que deveria, tá certo? Então, essa aqui fecha a quinta dica que, resumindo, né, o erro que o pessoal comete é não fazer o seguro viagem e também não ter uma reserva de emergência para a viagem. E para finalizar esse vídeo aqui, pessoal, eu vou trazer um sexto erro aqui, que é um bônus, tá certo? Se você ficou até o final, você vai ter um erro bônus aí para você não cometer, tá certo? E esse cara aqui, gente, é do fundo do coração que eu quero falar para vocês, porque qual que é o ponto, pessoal? Vamos pensar assim, ó, você se organizou, né, durante um tempão, ficou um ano inteiro juntando dinheiro, né? Você fez tudo calculadinho, tudo bonitinho, e aí chega lá na hora da sua viagem. Só que aí, como você se envolveu tanto ali com o planejamento, tá com uma planilha bonitinha, tá com tudo marcado, economizou na passagem aérea, tá bonito, muitas vezes a gente se perde e acaba pensando somente em dinheiro. E aí lá na hora vira um muquirana, né? Pô, você não quer nem gastar com um sorvete, porque você fica fazendo conta na sua cabeça, né? Nossa, esse sorvete aqui tá custando 60 reais, né? É muito dinheiro. Pessoal, aqui não dá pra gente ser extremo, tá certo? Nem aquele extremo que é aquela história do quem converte não se diverte, né? Não pode ser assim 100% mão aberta, obviamente que a gente vai se controlar, mas também não pode ser um muquirana, pessoal. Porque, poxa, você juntou esse dinheiro, né? Você fez tudo bonitinho. Quando você tá lá na hora, aproveita, desfruta. O dinheiro, ele serve para isso, ele serve para a gente criar experiências, para a gente aproveitar e usufruir dele também. Então essa aqui é o sexto ponto, né? Que eu vejo o pessoal cometendo de erros aí, de ser o muquirana da viagem, né? Ficar fazendo conta, não se divertir, não quero comprar nem um sorvete aqui porque tá custando caro demais. Lá na hora, esquece isso, você já se planejou, aproveita, se diverte e vive essa experiência. Se você ficou até o final aqui, espero que você tenha gostado, deixe seu like no vídeo, deixe sua opinião aqui nos comentários também. Um grande abraço para todos e até a próxima!